Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. Pois é, vou fazer uma dobradinha aqui, tá? Porque o episódio 12 eu achei que eu tinha trago, mas eu não trouxe na verdade. E o episódio 13 aí, que aparentemente é o episódio final, né? E um pouco polêmico pra mim, porque ele é um pouco abaixo, na verdade, do episódio anterior. Podiam ter acabado um episódio antes, né? Na minha opinião. Mas enfim, vamos lá. Lembrando, né, ajudem o canal se inscrevendo, deixando um like, comentário, hype o vídeo aqui quem puder, beleza? Tem aqui livepix.gg/bambam, ajuda bastante o canal. Tem aqui os membros, um salve para os membros aí aparecendo durante todo o vídeo. Link da Shopee na descrição, vamos lá. A gente começa aqui então no episódio 12, né, que nós temos aqui o apagão, né, ainda que tinha rolado lá no evento, né? E aí o pessoal pede pro pessoal da plateia ficar acomodado e tal, né? Esperar um pouquinho ali enquanto eles vão ver o que eles podem resolver sobre isso aí, né? E a Midnight pergunta cadê o Aizawa, né? Que o Aizawa ele teve que lidar com um vilão ali, né? No meio do caminho. Ele tava doido pra não ir já no evento, então ele tem a desculpa perfeita agora, né? Enfim. E o vilão acabou causando aí problemas, né? Que o Aizawa comentou aí, o do apagão. E aí a Midnight comenta aqui com a Makoto, né? E aí acontece que a Makoto fala aqui que o gerador local, né? Do prédio ali só pode ser usado em emergências de verdade. Então ele não pode simplesmente usar pra gastar ali num evento, né? Aleatório. Então não vai ter como usar aí a energia ali, né? Provavelmente o evento vai ter que ser cancelado, né? E aí chega ali o Celebrity, né? Catando já dois bandidos ali no meio do caminho, né? E aí isso dá uma ideia pra Makoto. Opa, acho que você pode fazer uma parada aqui, cara. E o Celebrity, rapaz, por que eu passei aqui, né, cara? Que droga. Enfim, mas ele acaba ajudando, né? Porque ele traz ali geradores de outro lugar, né? No caso aqui, que acaba servindo aí pra poder trazer ali energia pra festa, né? Só que vai demorar um pouquinho, eles têm que fazer alguma coisa no meio do caminho, tem que entreter a plateia ali, né? E aí a Makoto pede ali pro President Mike, né, cuidar ali da situação, só que ele recusa, né? E a Midnight explica ali que agora eles estão ali como heróis, né? Porque como teve um apagão, eles têm que tomar conta do pessoal da plateia pra garantir que não aconteça nenhuma confusão, né? Se fosse aqui no Brasil já tinha rolado confusão há muito tempo, né? Mas enfim, no Japão o pessoal ainda tá esperando lá, muito ordenadinho, né? E aí a Makoto fica com alguns problemas, porque ela não pode ir lá porque ela tem que cuidar dos bastidores também, né? Nessa situação toda. E aí aparece o Koichi pra salvar o dia, o verdadeiro herói aqui, né? Detalhe, ele escalou o prédio por fora e entrou ali como se fosse quase invadindo, né? Pois é, não, ele invadiu. E aí acontece que ele foi na casa dele buscar o microfone da Popstep, porque o microfone dela funciona sem estar conectado a alguma rede elétrica, né? Ela tem a própria bateriazinha ali com radinho e tal, né? E a ideia era, no caso ali, entregar pra ela, né? Porque aí ela poderia continuar ali o show, né? E é interessante isso daqui, porque a Popstep ela achou bem interessante essa parada porque é mais perto ali, né? Do que ela faz normalmente no dia a dia. Ela tava tão pressionada pelo evento ser mais sério e tal, né? E ela vai poder basicamente fazer o que ela faz normalmente. Então, tipo, ela fica mais à vontade, né? É interessante, isso acaba fazendo toda a diferença aí, né? O pessoal acaba torcendo aí por ela e tal, né? Principalmente ali o Koichi, que ela acaba respondendo gostando aí da situação, interessante. E ao mesmo tempo tem alguém que não tá gostando nada aqui de nenhuma situação, que é a Tamao, né? A tal da mina aí que foi incorporada aí pela abelha rainha, né? Fugindo aí do Knuckle Duster, que enquanto tá perseguindo ela, ele tá aqui com o telefone, né? Falando ali com o pessoal do hospital, onde ele comenta, o pessoal do hospital comenta que a esposa dele parece que teve ali um agravamento na situação dela e tal, né? E aí o Knuckle Duster comenta que a família está indo a caminho, né? Ou seja, colocando também aí que ele vai levar a Tamao lá, né? Aí depois volta aqui pra festa, né? Onde a Popstep aparece ali pra se apresentar, etc e tal, né? Ela comenta aqui que tem alguém ali que já conhece ela já na festa, né? Que é os fãs dela ali. Ela acaba comentando aqui, cometendo uma gafe de idol, né? Porque a idol ela tem uma coisa que ela quer ser pura, né? Muito perfeitinha e tal, né? E ela acaba falando aqui que ela ficou tão nervosa que ela quase foi no banheiro ali e tal. E aí o pessoal, oi? Peraí, como é que é? Estranho isso aí, né? Enfim. Mas ela acaba aí mostrando aí que ela, né, se recompõe ali depois. Pede a ajuda da galera que são os fãs dela ali, que tem os bastões de luz, né? Pra eles poderem fazer uma espécie de caminho ali para as pessoas poderem ir ao banheiro, por exemplo, se estiverem sentindo mal. Ou ajudarem ali, né, receberem ajuda ali, né? Caso precisem. E ela acaba orquestrando bem ali o pessoal, né? Detalhe que o Ciclope dá um tirambaço pro alto aqui, cara. Acho meio perigoso essa parada aí, né? Ainda mais no escuro. Mas enfim, né? O cara podia derrubar do avião. E aí acontece que a Midnight até fala, pô, caraca, ela orquestra bem a situação, né, cara? Ela é boa nisso daí, né? No momento a Midnight pensou que ela podia ser até uma boa heroína aí, a Popstep, quem diria, né? E aí, basicamente, ela canta aqui uma musiquinha, né, que, na verdade, essa música, se você pegar a letra, ela é baseada no que ela queria falar pro Koichi,
Porque a letra ali é sobre uma pessoa que é salva por um herói, e ela fala ali que o herói esquece as pessoas que salvou, mas as pessoas que foram salvas não esquecem do herói, né? Que é basicamente a situação dela ali com o Coit, né? Só que, né, ela nunca fala na cara dele essa parada. As idols ali ficaram com uma certa invejinha, falando que ela ainda canta mal, etc e tal, né? Mas que pelo menos ali, né, ela tá se divertindo ali e elas não, né? No evento. O Aizawa comenta aqui com o Teru, o homem guia lá, né? O Black Guia, falando aí que ele pode torcer por ela em outro momento e tal. Ele pode ver ela ali em outro momento, a Pop Step. E aí acontece que ele percebe que tem um inseto ali, né? No cara, tá aparentemente injetando ou extraindo alguma coisa ali. O Aizawa tenta atacar ali a abelha, só que não consegue, né? E ele fica na dúvida, né? Será que o bicho estava injetando algo no moleque aqui? Ou será que estava rolando outra coisa aqui, né? A gente vê isso na sequência, porque a Tamao, ela tá encurralada aqui, né? Ela tá nervosona aí falando com o Knuckle Duster aí, né? E as abelhas acabam injetando nela Trigger. O que o Knuckle Duster comenta aqui que é uma péssima ideia para a abelha rainha que tá dentro dela ali, porque ela precisa controlar o cérebro da pessoa, né? E se o cérebro não tá funcionando bem por causa do Trigger, vai ser mais complicado, né? Ela dá toda uma explicação aqui, interessante. E é literalmente a abelha rainha não é uma pessoa, é literalmente uma abelha rainha de verdade, é um inseto bizarro que parasita as pessoas, loucaço aqui. Eu achava que era realmente uma pessoa controlando, mas não, era realmente um parasitão aqui bizarro. Tá no olho da mina, onde era pra ser o olho dela, né? Doideira. E aí acontece que ela fica meio bizarra ali, né? Só uma modificação corporal ali pelo que aconteceu. E isso nos leva a um flashback, onde a gente vê que a Tamao, ela é uma musicista, ou era uma musicista, né? E acontece que ela brigou com o pai, né? Que é o Knuckle Duster aí. O cara falando aí que ela tinha que parar com esse negócio aí de ser música, que isso aí não dá futuro, ela tinha que arranjar um trabalho de verdade. A gente sabe essa história aí, onde é que vai dar, né? E acontece que foi essa briga que fez com que ela ficasse bolada, né, com ele ali. E ele, tipo, ele é meio covarde, dá pra ver aqui, né? Ele é aquele pai bem... Ele tenta ser sério, mas ele, tipo... Ele sabe que ele não entende que ele tá errando a mão aqui, né? E ele coloca a culpa, né, da falta de educação dela na esposa. Porra, o cara que tá provocando ela ali, enchendo ela, né, falando pra cacete no ouvido dela, e ele bota a culpa na esposa que não tinha nada a ver com a história ali, né? Doideira. E aí ela acabou fugindo de casa por causa desse negócio aí, né? E acabou dando de cara com o antigo hospedeiro da abelha rainha, né? Então foi culpa do Knuckle Duster ela ter sido possuída pela abelha rainha, pois é. E aí acontece que ela ainda tá inconscientemente ali pistola com o pai, né? Pelo que aconteceu. E aí acontece que ela vai pra cima do Knuckle Duster, só que ela vem aquele insetinho lá do Teru, né? E acaba injetando nela parte do fluido lá do Teru, né? Fazendo com que ela ganhasse os poderes de enguia do cara por um momento. E ela acaba dando um Chidori, basicamente, no pai ali. Acerta o peito do maluco, fazendo o coração dele parar. Enquanto o velho Kai ele vai falando ali que ele tá orgulhoso da filha por ter sido inventiva que nem ele. Ela é malandra que nem o pai, caraca. O cara tá muito noiado, sério. Ele é basicamente o vilão da história nessa parte final. É muito bizarro. E aí acontece que, enquanto ele apaga ali, né? A gente vê aqui que ela ferrou com o braço dela, né? A eletricidade ferrou aí com o braço do corpo da Tamao. E a gente tem aqui um flashback do Knuckle Duster, né? Onde ele pega analgésicos e coisas ilegais ali pra ajudar na empreitada dele, né? E o cara que ajuda ele nessa parada aí é o tal do Jiran, né? Que era um amigo do Twice, né? Vocês lembram aí, antes dele entrar para a União de Vilões e tal, né? Depois ele até ajuda também na União de Vilões ali. Esse cara tá sendo financiado pelo Knuckle Duster, porque ele pega remédios ilegalmente ali com esse cara, né? Analgésicos ali. E também ele acaba pedindo ali pra esse cara algumas químicas ali do mal, que ele vai fazer uma espécie de remédio para atrair insetos, que é importante aí mais pra frente na história, ainda nesse episódio. E ele pede também um taser pro cara, né? Que no caso ele é o taser que ele tá usando aí agora, né? Enfim. Aí voltando lá pra festa, o Celebrity chegou, né? Com os geradores ali. E a festa pôde rolar, né? Só um detalhe aí que teve um certo erro de continuidade, por assim dizer. Que a mina que tava ali com a idol, né? Que tava ali com a perna machucada. Ela acaba dançando no fim das contas, o que é meio bizarro, né? Não era pra ela ficar se mexendo muito não, mas ela acaba dançando que nem a irmã ali, o que é meio bizarrão. Mas enfim. Aí depois, né, de nocautear o Knuckle Duster, a Tamao ela aparece ali no beco, né, próximo da festa, e ela fala que ela vai acabar com o evento. Ela quer ir lá ainda, né, toda esculachada, mas quer ir. E acontece que nem um Undertaker aqui, o maluco se levanta, né, o Knuckle Duster se levanta aí, e ele tá loucaço, fora de controle total aqui. Onde ele fala aqui que ele tá torcendo pela filha agora, que agora ele é o melhor pai do mundo e que não sei o que. O cara, tipo,
malucaço, assim, sério, tá doidão. Lembra aquele filme do Jason Statham, tá ligado? Que ele é todo alucinado, todo elétrico. Por causa do coração dele, se ele ficar calmo, ele morre, se eu não me engano. É tipo isso ele aqui, tá? Ele tá nesse estágio aqui no Knuckle Duster. E aí a Tamal aqui comenta, né, que tá cansado, no caso a Abelha Rainha comenta, né, que tá cansado desse corpo, né, e que vai usar esse corpo pra destruir o cara, ao custo de destruir esse próprio corpo aí também, e depois ela vai embora e procurar outra pessoa pra parasitar, né. E aí ela tenta ir pra cima ali do Knuckle Duster, que acaba ali dando um choque, né, boladão ali, só que ela esquiva. E é interessante que ela começa a bater usando eletricidade e também as abelhas bombas, né. E aí o Knuckle Duster percebe que não, realmente ela tá se esforçando além da conta aqui, né, e talvez o corpo da filha dela não vá suportar, né, o ataque que ela tá fazendo ali, né, ele tem que fazer algo a respeito. E aí o olhar que ela dá ali, né, todo escangalhado ali, né, lembra dele sobre o olhar que a filha deu pra ele antes, né. E aí ele fala ali que naquela época ele, né, ficou muito assustado, ficou muito acuado, né, não conseguiu falar direito ali com a filha, então não conseguiu parar ela, né, mas agora as coisas são diferentes. E aí a conclusão que ele chega é que agora ele consegue parar, ele consegue dar um soco em qualquer pessoa, até mesmo, né, no caso das pessoas que ele ama, né, e ele dá um socão ali que incapacita, né, o corpo da Tamal por um tempo, e também ele acerta um taser, né, nela ali, fazendo o coração dela parar. E aí a gente vê aqui o Knuckle Duster comentando, né, enquanto ela tá ali, a Abelha Rainha começa a falar ali com ele. Ele fala, olha, talvez você não possa falar muito porque o coração parou, então o sangue parou de ir pro cérebro, né, da minha filha, né, então você vai começar, é melhor você se preocupar com isso, na verdade, agora. E realmente, ela começa a sentir ali dores, né, o parasita começa a sofrer junto com o corpo da Tamal ali, e aí a abelha começa a sair. As abelhas começam a sair voando ali. E aí o que o Knuckle Duster faz? Ele arranca o parasita ali no olho da filha, bem bizarrão, é realmente um bicho bem bizarro, né? E aí ele joga o parasita ali num canto do beco, isso tudo tá rolando no beco, tá, gente? Junto com uma granada que solta fumaça ali, que é o negócio remédio para atrair insetos. Então ele atrai todas as abelhas para perto, né, da larva ali, do parasita ali da abelha rainha. E aí ele explode tudo de uma vez. Explode tudo, bum, acabou, né? Destruiu aí a abelha rainha do jeito mais maluco possível, né? E aí a filha dele tá com o coração parado, né? E a gente descobre aqui que além do taser, ele pediu pra colocar um taser ali, né? Pro Jiran colocar também um desfibrilador, né? E foi por isso que ele se levantou depois de ter parada cardíaca, porque ele usou o desfibrilador nele mesmo. Bizarro, bizarro. E aí ele começa ali a fazer massagem cardíaca ali na própria filha pra tentar ressuscitar ela e também usar o desfibrilador ali, né? Ao mesmo tempo que o maluco fala ali, com todo o carinho do mundo, né? Que é pra eles voltarem pra casa, que a mamãe tá esperando por ela. Mano, bizarro. Toda essa loucura rolando num beco. Muito bizarro mesmo. Aí o Aizawa aqui, né? A polícia chega lá pra liberar o Aizawa, né? E aí acontece que o Teru aí, né, o moleque gay aí não quer ir, né, porque ele tá ali prestando atenção no show, né, que tá rolando agora aí o show A Vera, e a polícia não consegue levar ele, né, e aí o Aizawa, da maior amizade do mundo aqui com o Teru, né, ele comenta aqui, olha, vocês podem esperar mais um pouquinho, né, não leva ele agora não, porque ele tá prestando atenção ali no show e tá mó legal o show. Deixa ele prestando atenção mais um pouquinho, né, tá na parte boa ali. E aí ele fica ouvindo de longe, ele não pode ir no evento, mas pelo menos o Aizawa fez essa broderagem aí que deixou aí o cara mó feliz, né? O Teru achou mó bacana essa atitude aí. Realmente foi uma atitude bem legal do Aizawa, bem maneiro mesmo. Aí depois chega lá o detetive, né? O irmão da Makoto lá, né? O Tsukauji aí. E comentando ali com o Aizawa, ele descobre sobre o lance dos insetos, né? Que é importante aí mais pra frente. E aí a gente vê aqui que no meio dessa galera aí que tá chegando ali, né? O pessoal para restabelecer a energia elétrica, né? Que acabou ali também, né? A polícia e tal. Tem um infiltrado. E esse cara é o maluco que tem um corte aqui na cara. Que ele foi o primeiro traficante de trigger que a gente viu, na verdade. E ele tem super velocidade. Ele consegue sair ali rapidão e voltar. E ele simplesmente tem ele pegou ali um inseto que escapou no caso lá da Tamal, né? Então a abelha rainha tecnicamente está viva. Só vai ser uma outra abelha rainha. Mas é o mesmo inseto, o mesmo tipo de inseto que estava lá, né? Doideira, pois é. Vamos agora falar do episódio 13, beleza? E falando agora aí do episódio 13, né? Que foi bem ameno em comparação com o 12. Acho que podia ter acabado no 12, na minha opinião, né? Mas enfim, a gente começa aqui com a Pop Step aí depois dos eventos que aconteceram, né? A gente vê que, na verdade, ela tá bem feliz aí, né? Recebeu cartinhas de fãs, etc. Cartinhas oficiais, no caso, né? Tem outros contatos bizarros aí que ela já deve ter recebido.
E aí ela tá tão feliz ali, né, que ela começa até a dançar ali, ouvindo o show de novo ali no telefone dela, acabou se cansando, se arrebentando toda ali. Enfim, depois aparece ali um louva-a-Deus maluco aí tentando atacar aí a galera na rua, né? O nome desse cara é Kirihito Kamashi, se eu não me engano. E acontece que ele tá atacando aí o pessoal, né? Mais um cara aí transformado pelo Trigger, né? E aí o Koichi aparece ali pra lutar contra ele, só que o Koichi sai correndo, né? Porque o cara é extremamente violento, tem que chamar o Baki pra lidar com o cara aí, né? Enfim. E aí o Celebrity aparece ali, dá uma chapuletada no maluco e acaba com a situação toda, né? Bem easy pra ele. E aí ele comenta aqui que ele tá sempre encontrando o Koichi por aí, né? Depois ele tem uma palavrinha com o Koichi aí. E aí lá no apartamento do Koichi ele fala na cara dele, né? Falando, olha cara, eu não gosto de você. Você fica toda hora puxando briga aí com esses vilões que são mais fortes e você não consegue dar conta, ficar correndo. Tá me dando trabalho, cara. Pô. E o Koichi até comenta aqui, pô, mas eu sou um cidadão normal, né? Não sou um herói de verdade, né? Então eu não tenho esses superpoderes apelões, né? Sendo que a maioria dos poderes que a gente conhece em Boku no Hero, na verdade, não começam sendo apelões, eles se tornam depois com treinamento, né? O Koichi, inclusive, o poder dele dá uma boa evoluída aí que a gente já viu, né? Ele pode até voar, inclusive. E aí... Mas ele não manja muito dessa parada, né? E aí o Celebrity fala, olha, então por que você não vira só um cidadão comum mesmo de vez, né? Em vez de ser só um cidadão comum fazendo o seu, por que você só vira um cidadão comum e acabou, não mexe com esses bagulho, né? Enfim, doideira. Ele tá bem bolado com essa parada, né? Porque o Koichi fica dando trabalho, né? Esses negócios aí, esses caras, como que fala? Esses anti-herói aí, né? Esses vigilantes aí ficam dando trabalho extra pra ele, basicamente, né? Aí a Popstep comenta aqui com ele sobre o lance que vai pra ele aparecer num outro evento do tal Naru Fest lá, né? E aí o Celebrity não quer, ele fala ali que se não for, é trabalho, né? Ele é um herói a trabalho. Então, tipo, ele não quer ficar fazendo esses negócios aí por caridade, né? Porque ele não ganha nada fazendo lá o negócio no evento que ele comenta, né? E a Popstep até comenta, mas a gente também não, pô. E aí, né? E o Celebrity comenta, exatamente. Eu não quero ser que nem vocês, cacete, né? Não quero fazer só por diversão essas coisas, não, né? Enfim, ele é o tipo de herói que se apertar um pouco mais a situação ali, ele metia o pé, né? E quem sabe aí, talvez ele tenha metido o pé no final do que rolou em Boku no Hero, né? Enfim. E aí, no caso aqui, o Koichi dá a ideia pra Popstep falar direto logo com a Makoto, né? Porque aí ele acaba tendo que obedecer. E ele fica bolado aí, né? O Celebrity, pô, cara, qual é, cara? Na moral. Doideira. Enfim. E aí, a gente vê aqui, inclusive, que eles comentam aqui que ele tá marcando bobeira ali, né? Tá folgando ali, né? Por estar ali escondido ali na casa do Koichi e tal, né? E é o único momento de paz que ele tem ali, porque Makoto não deixa ele em paz, né? Tem essa também. E aí, ironicamente, ele para ali pra dar uma relaxada, né? E aí a Makoto acaba ligando pro Koichi, né? Perguntando por ele. E aí, opa, caraca, né? Enfim, e aí o Koichi acaba explanando ali que ele tá ali, né? Mas na verdade a Makoto ela já tava do lado de fora. Meio que ela já sabia, era só ela olhar pela janela ali, né? E aí acontece que, né, ele tenta fugir ali, se escondendo atrás do cantinho ali da Popstep, que acabou rechaçando ele, falando que vai processar ele, uma doideira. Enfim, mais um processo aí na fila, né? E aí ele dá uma desculpinha ali pra Makoto, né? Falando que ele tava ali porque ele salvou a vida do Koichi e tal, e trouxe ele pra lá e tal. Só que ele tem um monte de coisa pra fazer, que a Makoto fala, né? E no fim das contas eles acabam indo embora ali, né? E aí a Popstep comenta aqui sobre uma questão interessante que ele tinha comentado ali na história, né? O Celebrity, que é sobre que eles dão mais trabalho para os heróis, né? Esses vigilantes aí, que eles são, é o caso deles ali, né? Enfim. E isso acaba levando para o assunto que as criaturas, eles perceberam aí que as criaturas estão ficando mais fortes, né? Essa galera aí que fica virada no Trigger e tal, né? E aí o Koichi começa a pensar, pô, realmente, as criaturas aí estão ficando bem mais agressivas e bem mais poderosas também, né? Meio complicado. Eles não sabem dizer exatamente se eles... É tudo por causa só do Trigger, né, e tal. Mas claramente as ameaças estão ficando mais pesadas aí pra eles. Estão tendo mais dificuldades aí de lidar de frente com a situação, né? E aí eles questionam aqui, cadê o Knuckle Duster? Que desde os eventos lá do último episódio, o cara parece que tem aparecido cada vez menos, né? Pois é. E aí a gente acaba vendo aqui então que o Knuckle Duster ele começa a se afastar deles, né? Ele começa aos pouquinhos a ir se afastando ali deles. Pois é, e o Koichi vai refletindo um pouco sobre isso, né? Porque o Knuckle Duster é quem acaba, meio que trouxe, né? Botou o Koichi aí nessa linha que ele tá seguindo agora. Ele já era, entre aspas, um heróizinho local, amigo da vizinhança, né? Mas ele fazia coisas leves, né? Não era alguém de briga, né? Igual como tá sendo aí agora. Quem fez isso foi o Knuckle Duster.
Eles até entram no assunto aqui sobre arma, né? Que o Coach queria usar uma katana lá, que nem o Stanhall, né? Só que a Popstar fala que talvez não seja uma boa ideia. Não agora. Enfim, meio esquisito isso daí, esse papo, né? Bom, e aí então a Popstar comenta aqui que, bom, é melhor a gente ficar só pegando os casos mais leves, né? Por enquanto, né? Vamos fazendo o nosso aqui, vamos aceitar o nosso lugar aqui, né? Ela fala aqui pro Coach aceitar o lugar dele ali. E o Coach com a cara meio fechada ali, ele fala, tá bom, beleza, né? A gente faz o que pode apenas, né? Aí depois tem aqui, né, o Tsukauji lá de novo, com o Aizawa e a Midnight aqui, a paisana, que eu quase não reconheço quando ela não tá com a roupa, né? Enfim. E ele comenta aqui que os médicos fizeram um exame lá no Teru, né? E descobriram que, na verdade, o corpo dele não foi que o Trigger transformou ele naquela criatura pesada, mas parece que foi o contrário. Parece que foi uma reação do corpo ao Trigger que fez com que ele tomou uma alta dose de Trigger e aí o corpo, pra lidar com isso, evoluiu, tá ligado? Ficou maior, ficou mais bolado ali, né? E meio que é isso que tá acontecendo com as pessoas. Não é que o Trigger tá transformando as pessoas no monstrão agora. É que as pessoas estão virando monstrão pra lidar com a alta dose de Trigger que tá entrando no corpo deles, tá ligado? Além do normal. Doideira isso aí, né? E aí eles acabam entrando aqui num papo que, pô, peraí. Tem pessoas dando altas doses cavalares de Trigger para as pessoas aí na rua e, tipo, what? Né? Ninguém sabe de nada? Como assim, né? O pessoal começa a ficar aqui pensando nisso, né? O Aizawa aqui questiona bastante sobre essa questão aí do pessoal tá usando Trigger e tal, né? Porque, pô, como é que o pessoal tá conseguindo tanta dosagem de Trigger ao ponto de causar mutação no corpo da pessoa, tá ligado? A pessoa evoluindo pra lidar com a alta dosagem de Trigger. É meio doido isso daí, né? Meio esquisito, né? Caramba, né? Doideira. Então, assim, tá rolando uma parada meio esquisita. A Midnight comenta aqui que acho que isso já começou a virar um caso já de organização criminosa séria, né? Já podemos tratar como algo muito grande já, né? Porque até então ninguém sabe direito o que era o Trigger até então, né? Agora eles começam a ter um norte já, né? E também eles questionam aqui sobre as pessoas, né, que estão usando o Trigger, né? Que normalmente, assim, qual seria a função se é uma organização criminosa? Porque se eles quisessem Minions, a galera do Trigger pede o controle, então não faz muito sentido as primeiras dosagens, né? Aí essa agora, que os caras são mais monstrão, eles até conseguem ter alguma consciência, mas eles são meio bobões, tá ligado? Então, tipo, não faz sentido, tá ligado? A conta não fecha como usar esses caras como Minions, né? E aí tem esse questionamento, né? Qual é o caminho agora, né, da investigação aqui? Aí depois a cena corta aqui pro Narufest, mais um evento aí, né, com a Popstep apresentando lá o evento. Ela traz ali umas menininhas, que são as cantoras ali, kawaii e tal. E, ao mesmo tempo que tá rolando o evento, né, a gente vê aqui que o Celebrity ele tá fazendo um comercial ali com o Ingenium, né? E é pra abertura da rodovia, que o Godzilla tinha quebrado, né, uns episódios atrás aí. Eles estão reabrindo ali a rodovia e o Ingenium ali foi chamado, o Celebrity também, pra falar aí sobre o evento, né? E aí o Celebrity não gostou muito ali do comercial, parece, né? Ele quer refazer ali as filmagens e tem um maluco que, com aquele corte na cara, né, ele tá infiltrado aqui de novo, né? Esse cara tá em todo lugar, praticamente, bizarro. Aí depois a gente tem aqui o que eu acho que é a Mil, né? Uma das irmãs idols ali, falando com as menininhas lá que estavam cantando, que o negócio ali é coisa séria, não é pra amadores, tem que mostrar serviço, e que até alguns heróis aparecem ali no evento de vez em quando. Elas ficaram com essa pilha agora de querer ver os heróis, né? E aí lá fora a Popstep comenta que o Celebrity, que era pra aparecer, ele furou. Porque ele tá gravando lá cenas extras no comercial que ele não gostou, né? Enfim. E aí o Coit aparece ali, e aí a Mil parece que tem a ideia ali de levar ele, né? Usar ele ali no lugar do Celebrity, né? E é o que acontece. O Coit meio que vai ser o herói local ali que vai aparecer no evento, né? Só que assim, ele não é um herói de verdade, obviamente, né? Ele tem que deixar bem claro isso no microfone pra evitar até um processinho. E aí o Coit ele acaba cantando. Cantando a música que era pra das menininhas, inclusive, ali. E o louco é que a Zaido até comenta que, pô, e pior que ele não canta tão mal assim não, cara. Precisa de um refinamento, mas ele canta bem, né? Desgraçado. Ainda por cima ele é quase tão bom quanto a gente nisso aí. Só que sem treinamento, detalhe, né? Doideira. E ela pede desculpa ali, né? E as menininhas, não, beleza. Pelo menos a gente gosta de estar cantando e tal, né? Mas eles ainda querem um herói de verdade aparecendo ali. E aí rola um evento lá na gravação, que é o quê? Um caminhão acaba aparecendo ali, né? E quase colide ali, quase atropela a galera, né? O Celebrity ajuda ali o pessoal. E o Ingenium, que tava correndo ali pra filmagem, ele acaba sendo ultrapassado ali por um morcegão, de novo, aquele tal do Bato, né? Ele acaba aparecendo aqui, só que ele tá evoluído, ele tá boladaço aqui. O Ingenium tenta pegar ele, não consegue, rechaçado ali.
e o cara sai voando querendo vingança agora contra a galera que prendeu ele de verdade, né? Que foi o Quaid, né, como T-Crawler, e o Knuckle Duster, né? E o Celebrity vai atrás dele ali depois, só que o cara tá mais rápido, tá quase tão rápido quanto ele, então é difícil de se aproximar, né? E aí a agência ali do Celebrity fala ali que, pô, leva ele até a parte metropolitana que deve ter algum herói ali pra lidar, né? Algum herói lá no centro. E o Celebrity não quer, ele quer a holofote só pra ele, né? É muito mandrão esse cara, é muito vacilão. E aí acontece que o morcegão aí, o tal do Bato, acaba ouvindo o Quaid cantando, né? E ele dá um rasante lá no Narufest, quebra o evento só passando, só o vento do cara fez isso daí. E aí ele levou ali o Quaid, né? Só que pra isso ele teve que dar uma desacelerada. Nisso que ele deu uma desacelerada, o Celebrity consegue chegar nele e dar um hit kill ali no maluco, né? Praticamente um punch aqui o Celebrity, tá ligado, né? Ele só chega e detona aí com tapa, galera, né? E ainda salva o Quaid ali no processo, né? Pra variar, servindo de isca aí. E aí ele pousa no evento, as menininhas acabam vendo o herói de verdade que elas queriam ver ali e tal, né? Que foi prometido aí. E meio que ficou tudo certo ali no final. Aí depois aparece aqui o Quaid e a Popstep em casa, né? O Quaid ali tá comentando sobre que o Knuckle Duster deixou ali os socos ingleses dele e a faixa, que é a característica dele ali, né? E ele já não aparece já tem algum tempo. O pessoal já tá começando a dar falta já dele mesmo, né? E aí a Popstep comenta que ele deve estar na tal ONG fajuta dele lá, sei lá, né? Cara estranho. Enfim. E o pessoal fica questionando por que ele deixaria, né, as coisas dele ali, o que isso significaria, né? O Quaid acha que talvez ele queira que o Quaid dê uma lavada, né, nos negócios ali, porque ele fica usando esse negócio direto, deve dar um cheiro horrível. Enfim, e o Quaid começa a lavar o negócio ali. É gado demais o Quaid, cara, ele não pensa muito, ou pelo menos não tinha pensado até então sobre, né, as coisas que aconteceram. E agora, limpando ali o negócio, ele começa a pensar aqui tendo um flashback. Que logo depois ali, né, um tempinho atrás, o Knuckle Duster, quando ele tava começando a desistir ali de andar, né, com a galera, ele começou a dar uns foras ali no Quaid, né, que o Quaid tava falando ali com ele e tal, na moral, mas ele é todo rústico ali e tal, ele não olhava mais na cara do Quaid e tal. A gente já viu essa história aí que ele tava só usando, né, a galera ali, e aos poucos ele foi começando a se afastar, foi começando a ser mais frio ali com o pessoal, né, uma sacanagem. Inclusive aparece aqui a Makoto querendo entrevistar, né, o Knuckle Duster ali, mas, de novo, eles não se encontram. Na verdade, ela não vai encontrar ele tão cedo, aparentemente, né? E aí depois a gente tem esse cara aqui, né? Que é o tal do Soga, né? E acontece que o Soga, ele tá no hospital e ele tá vigiando ali, no caso, a Tamao, né? Que acaba acordando ali, toda doida, ali, toda desorientada. Não entende direito o que tá acontecendo. Acha o Soga assustador, obviamente, né? O maluco todo punk ali. Ela não tá conseguindo mexer os braços direito. Ela tá confusa ali e pergunta pelo pai, né? E aí aparece aqui o Knuckle Duster com uma cara completamente maluca. O cara é insano até sem a máscara, o cara é completamente maluco. E aí ele tá aqui todo bonitinho, né, e tal. Ele agradece aqui o Soga, né? Fala que tá devendo uma. É bizarro, porque ele é mais próximo do Soga do que do Quaid, cara. É bizarro, tipo... o Soga nem apareceu direito na obra. Muito estranho essa parada. Mas pra tu ver como é que o cara é realmente aí, muito da pá virada, né? E aí ele comenta aqui então, né, com a Tamao lá, que ela tá tomando, ela tem que tomar os analgésicos ali e tal, né? Os analgésicos estão fazendo efeito e tal. E que pra dor que ela tá sentindo ali na cabeça não resolve muita coisa, ela tem que só descansar ali. E ele vai ficar ali, né? Com ela. E aí ela questiona aqui, né, ele sobre a mãe. Cadê a mamãe, né? E aí ele comenta, nossa, você quase não viu ela, foi por pouco, né? E aí no flashback a gente vê aqui que ela foi pra emergência, né? A gente lembra que tava rolando essa parada aí, ela tava meio piorando a situação dela. E o Knuckle Duster chegou na hora, né? É um momento bem triste, na verdade, aqui, né? Depois de todo o esforço que ele fez aí no episódio anterior. E aí ele consegue pelo menos falar ali pra esposa, né? Que a Tamao tá de volta, né? Depois de tudo que aconteceu. E aí eles vão ficar ali esperando ela se recuperar, né? A mãe da Tamao se recuperar enquanto ela tá na emergência. E aí o episódio termina aqui de um jeito bem anticlimático, na minha opinião, né? Que é a Popstep, ele bota esse quadro aí lá na casa do Quaid, né? Que é pra guardar coisas de fãs, né? Fotos, outras coisas mais ali, né? Lembrancinhas dos eventos ali que ela vai. Só que o Quaid começa a usar ali o quadro pra pendurar coisas importantes, nostálgicas ali pra eles, né? Lembranças deles ali, da vida cotidiana deles, né? Como a máscara e os socos ingleses ali do Knuckle Duster, né? Ficar amarradinho ali. E aí acontece que a Makoto chega ali e o Quaid começa a narrar a situação, falando que ninguém percebeu, mas ainda ia rolar uma grande guerra no futuro, né? Mas nesse meio tempo, né, o tempo foi passando e eles vão usando o quadro para guardar coisas do cotidiano, né? Fotos ali do cotidiano, as aventuras do Quaid,
da Pop Step, etc e tal, né? Momentos que ele for ali viajar com a galera, Makoto na praia, etc e tal, né? Bem louco. E aí, tipo, ele comenta aqui que o Knuckle Duster ele foi sumindo e, tipo, ele deixou de existir na vida do pessoal, tá ligado? E o pessoal não sentiu muita falta dele não, o pessoal não percebeu muito, né? Mas o Coach continuou lutando contra o crime ali, continuou fazendo a parte dele, né? Que ele foi ensinado, inclusive, pelo Knuckle Duster ali. Ele viu o Knuckle Duster como um líder, né? O pai da casa, praticamente, ali, né? Meio bizarro isso. Então, assim, tinha muita presença no Knuckle Duster. Isso contagiou o Coach, né? Apesar dele ter se afastado, o Coach continua essa missão aí de vigilantismo, né? Bem doideira. E aí o tempo passa, basicamente, aqui, né? Tem aí um time skip, só que não é mostrado pra gente o time skip. Nem isso foi mostrado. Simplesmente acaba aqui no meio do caminho a história. O que eu acho meio broxante, mas enfim, esse foi aí o episódio 13, né, de Vigilante Boku no Hero Academia Illegals, beleza? E é isso, acabamos aqui no episódio 12 e 13, muito obrigado aí, comentem aqui o que vocês acharam aí dessa temporada, esse spin-off no geral aí, né? Achei até no geral legal, explicar algumas coisas maneiras aí sobre o passado e como funciona a dinâmica de algumas coisas nos bastidores aí, né, do universo de Boku no Hero, mas achei um pouco brocochô esse final aqui, sinceramente achei meio fraco. Mas enfim, comentem aqui o que vocês acharam. Né, os comentários são de vocês, tem aqui livepix.gg/bambam, tem aqui os membros, o salve para os membros, link da Shopee na descrição, muito obrigado, valeu nerds, fui!